Senhoras senadoras, senhores senadores, continuo aqui a minha fala, agora dessa tribuna, dando continuidade ao que tive a oportunidade de falar na presença do presidente Eunício de Oliveira, ali da minha cadeira. O tema que me traz hoje esta tribuna é o tema violência. A violência no Brasil e a violência no mundo. Fazendo aqui novamente os agradecimentos ao presidente da Casa, não podemos esquecer que ele, ouvindo os anseios das ruas, da sociedade e também dos nobres parlamentares, incluiu na agenda prioritária, positiva do Senado Federal, o tema violência. Não apenas para que pudéssemos entender o que está acontecendo com a sociedade brasileira, esse avanço desenfreado da violência que assola não só os grandes centros, mas também os pequenos municípios, já chegando também no campo do nosso país, mas para que nós pudéssemos, num esforço em conjunto e hercúleo, pudéssemos atualizar a nossa legislação, não só, portanto, entender a complexidade do tema, mas também aprimorar a legislação para que pudéssemos dar a nossa contribuição à sociedade brasileira. E não poderia ser diferente. Os números estão claros, senador Regufe. O último relatório do Fórum Anual de Segurança Pública, que fechou agora no final do mês de outubro, mostram números escabrosos, números de verdadeira guerra civil. Nós poderíamos dizer, inclusive, que tratam de números de guerra. Só o ano passado, a violência no Brasil ceifou a vida de mais de 60 mil pessoas. 60 mil brasileiros. Nós estamos falando de 7 assassinatos por hora, 30 pessoas assassinadas a cada 100 mil habitantes. O que é mais grave nesses números que nos colocam na contramão do processo civilizatório. A maioria das vítimas da violência no Brasil são os nossos jovens, a nossa juventude. O jovem negro de baixa renda das nossas favelas. Nós estamos falando de mais de 50% dos números atingindo o futuro deste país, que é a nossa juventude. Os mesmos jovens que são vítimas, que morrem, são os jovens que também cometem esses crimes. Segundo informações que tivemos ontem na audiência pública, antes de ontem na CCJ, números estes que foram atualizados pelo diretor-geral do Sistema Penitenciário Nacional, 55% do número de encarcerados no Brasil, 55% é composto por jovens de 18 a 29 anos. A violência no mundo e no Brasil é como esses vulcões, que ora estão ali com uma mera cena na paisagem, né? Fazem composição com uma montanha na paisagem, mas ora eles eclodem, e eclodem com tal violência e são tão temerosos e tão perigosos que muitas vezes nos deixam sem reação. No caso do Brasil, esse vulcão da violência está em plena atividade e não é de hoje. Se nos últimos anos a violência crescente nos faz inerte, nos imobiliza, nos deixa anestesiados sem saber o que fazer. Na realidade, nós estamos muitas vezes atacando as consequências sem buscar a origem ou sem combater as causas. Eu me refiro, sim, e já tive a oportunidade de falar nessa tribuna, do episódio que temos presenciado volta e meia, já por 3 vezes consecutiva nos últimos 3 anos, da presença, ainda que tardia, das Forças Armadas, por exemplo, na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Ali está se atacando a consequência e não a causa. Ali está se tentando, ainda que tardiamente, combater o Estado paralelo de uma forma desordenada, despreparada e sem nenhum resultado prático, porque o Brasil se esquece das verdadeiras causas da violência no Brasil. Os números são tão chocantes que no Brasil a violência é maior e se mata mais do que nas guerras civis declaradas do Oriente Médio ou de outros países que hoje estão em guerra. As balas miradas das guerras declaradas de lá atingem e ferem corpo e alma, tanto quanto as balas perdidas da guerra não declarada no Brasil. A dor do pai e da mãe, que convive com a guerra do outro lado do Atlântico, é a mesma dor da perda do pai ou do filho que tem como vítima um membro da sua família. Nós não podemos esquecer
apenas que enquanto nós falamos de guerra lá, numa situação que muitas vezes foge totalmente ao controle, aqui nós podemos dar a nossa parcela de contribuição, atacando o mal pela raiz. E é isso que o Senado tem feito. O Senado tem dado a sua parcela de contribuição, presidente. Não porque achamos ou achemos que as leis solucionam tudo. Lei, como é do ditado popular, o Brasil está cheio, precisa ser aplicada, executada, colocada em prática. Mas sim porque nós podemos contribuir fiscalizando, cobrando do Poder Executivo, mas também aprimorando, quando necessário, uma legislação muitas vezes atualizada. Hoje, estamos combatendo a violência na sua consequência, esquecendo da causa. A maior dela, colocar o Exército, as Forças Armadas, a polícia nas fronteiras, tanto na fronteira seca quanto na fronteira molhada do nosso país. Ao mesmo tempo que temos as Forças Armadas, muitas vezes no Rio de Janeiro, ela está faltando nessa fronteira. E para isso, nós precisamos de recursos, nós precisamos de dinheiro. Não se faz nada sem recurso. Enquanto faltam recursos para o poder, para o Estado oficial, isso não sobe, não falta para o Estado paralelo. O Estado paralelo, portanto, não contingencia recurso, como nós vemos hoje no Brasil. Eu tive a oportunidade de ter sido designada pelo presidente da CCJ para relatar em 30 dias todos os projetos que estavam parados em relação à segurança pública e assuntos correlatos. Alguns projetos já foram relatados e arquivados porque estão prejudicados, outros com parecer contrário, mas nós temos entre 10 a 15 projetos que já estão saindo da comissão para vir para plenário para serem votados. Repito aqui, não são projetos que aumentam pena, porque este não se resolve o problema da violência do Brasil apenas aumentando pena. Nós estamos falando de projetos que atingem e que ajudam a resolver o problema da violência no Brasil, buscando melhorar, aperfeiçoar a lei para podermos atacar as causas que realmente fazem com que a violência aumente no Brasil. Nós não podemos esquecer nunca da educação, mas este é um processo lento, é um processo que se conquista dia a dia. Enquanto isso, a sociedade clama por paz e exige uma solução imediata. A solução imediata nós podemos dar. Eu quero aqui dar alguns exemplos, poucos exemplos, porque eu não quero aqui extrapolar o meu tempo. Eu não sei se eu tenho tempo de 20 minutos depois da ordem do dia ou se são apenas 10, mas eu quero dar alguns exemplos de projetos relevantes. Só uma parte, senador. A senhora tem o tempo, estou administrando, porque daqui a pouco nós vamos começar a sessão solene. Sim. Mas fica à vontade para poder... 5 minutos, eu acredito que consigo concluir, darei a parte aos colegas que estão solicitando. Um projeto da mais alta relevância é do ex-senador Pedro Taques, hoje governador de Mato Grosso, que proíbe, através de uma PEC, o contingenciamento dos recursos destinados aos fundos que vão para a segurança pública. A educação e a saúde estão preservadas no seu percentual, mesmo a PEC do teto preservou essas duas áreas, mas a segurança pública está descoberta. Tanto é verdade que o Fundo Nacional de Segurança Pública de 2012 até agora, senador Dário, de 2012 até agora, daquilo que nós colocamos no orçamento que Vossa Excelência hoje preside na comissão mista, que nós colocamos do total dos 4 bilhões e 400 milhões de reais, foram contingenciados mais da metade. Nós só conseguimos liberar para os estados 1,9 bilhão. Há outro projeto aprovado do senador Omar Aziz, que também estabelece que mesmo aqueles municípios e estados que, de alguma forma, estão inadimplentes, possam receber as transferências voluntárias quando se trata de recursos da segurança pública. Porque, muitas vezes, a lei de responsabilidade fiscal proíbe hoje. Nós não estamos falando de improbidade administrativa, de desonestidade ou de corrupção. Nós estamos falando, muitas vezes, de município que esqueceu de entregar um relatório ou cujo relatório não está atualizado e, por isso, fica proibido de receber transferência voluntária. Tudo bem em relação a obras, mas não em relação à segurança pública. São diversos os projetos que nós estamos relatando. Gostaria ainda de me estender para falar de um projeto interessante que está relacionado à nossa fronteira. O senador Hilder Moraes apresentou um projeto que regulamenta e disciplina a questão dos veículos não tripulados, chamados VANTs, que não são os drones, é algo mais, são aeronaves menores que são comandadas por controle remoto, por computador,
e que podem estar fazendo um grande serviço, além da economia, de forma mais eficiente no combate à entrada do tráfico de armas e drogas. Esses sim, os dois males que chegam nos grandes centros e são responsáveis, não tenho dúvida de errar, não tenho números, por pelo menos 50% da violência no Brasil. Ainda em relação a esses projetos tão relevantes, o Estatuto do Desarmamento estabeleceu, naquele momento, que todas as armas apreendidas e que não mais interessavam ao processo legal, que estavam consideradas como perdimento de bens, tinham que ser destruídas pelo comando do Exército. Veio uma lei posterior de 2008 e disse não, se essas armas podem ser utilizadas, que elas sejam doadas para os policiais civis, militares, corpo de bombeiro, para o Exército, para que possam ser destinados. Cada arma custa em média R$1.000. O próprio Fórum, no mês passado, de Segurança Pública, previu que se apreendeu ano passado 112 mil armas no Brasil. Apenas 5% foram reutilizadas, porque a legislação engessa, a legislação não permite que essas armas que foram compradas a preço de ouro e, portanto, são novas e modernas, possam apreendidas do narcotráfico, possam ser utilizados pela polícia. E aí, imaginem, 112 mil armas, dessas, pelo menos 100 mil destruídas, porque a legislação, graças, infelizmente, a um decreto posterior de 2011, impedia que essas armas, ou coloca uma série de restrições para que essas armas possam ser utilizadas. O senador apresentou esse projeto, estabelecendo agora por lei que essas armas, sim, se tiverem um laudo mostrando que elas podem ser utilizadas, que elas não vão comprometer a segurança dos nossos policiais, que elas devem ser destinadas 70% ao ente que apreendeu e os outros 30% distribuídos. Eu vou fazer uma conta rápida, senador Dário, antes de conceder a palavra a Vossa Excelência. São 112 mil armas apreendidas por ano. Se 50 mil puderem ser reutilizadas, estamos falando de espingarda, nós estamos falando de revólver, nós estamos falando de fuzis, nós estamos falando aí numa economia por baixo. Estou colocando a R$1.000, porque eu estou considerando a menor arma mais simples. Não estou nem colocando os fuzis como média em valores. Nós estamos falando de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais que poderiam estar sendo destinados para outras questões relacionadas à segurança pública. Será um maior prazer, se o presidente me conceder, porque eu já estou entrando nos meus 2 últimos minutos. Concedo a palavra ao senador Dário, com muito prazer, em seguida ao senador Regufe. Eu agradeço a Vossa Excelência e agradeço também a disposição do presidente de me conceder essa parte, que espero que seja breve e objetivo, para, em primeiro lugar, me congratular com Vossa Excelência, parabenizar por trazer um tema tão importante para o debate e para trazer um alerta ao Poder Executivo de que as coisas não vão bem também na segurança pública. Eu queria dar uma acrescentada, com todo respeito ao discurso de Vossa Excelência, ao pronunciamento de Vossa Excelência, porque esse é um tema que me salta aos olhos, me chama muita atenção, porque ele já transcende hoje as grandes cidades, as grandes metrópoles, já percorre os médios municípios brasileiros e já segue para os pequenos municípios, o que é um fator muito importante para nós ficarmos atentos, porque esse é um dos maiores problemas que precisam ser enfrentados. Bem, mas o problema da segurança pública mesmo, no fundo, seu pano de fundo, decorre fundamentalmente, senadora Simone Tebet, das desigualdades e das diferenças sociais, da situação econômica que nós estamos vivendo, do desemprego, da falta de oportunidade para os nossos jovens que não têm a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, ficam com a capacidade ociosa e aí são presas fáceis para que sejam recrutados pelo tráfico, pela droga, pela marginalização e etc. e tal. Nós só temos uma fórmula de sair disso, na minha opinião. Evidente que é com políticas públicas, discutindo essa questão, a questão da reunificação, da segurança pública e tal, mas essa questão, na minha opinião, o pano de fundo não é a ostensividade da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil e aí por diante, mas sim é uma questão muito mais
ampla, intrínseca à sociedade que está envolvendo fundamentalmente essas questões e que nós só vamos sair disso a partir do momento que o Brasil voltar a crescer, voltar a gerar os empregos, dar emprego para esses 13 milhões de desempregados, mais 8 ou 10 milhões de subempregados e dar oportunidade, porque se nós hoje somos diferentes, certamente é porque no passado tivemos oportunidades diferentes e soubemos aproveitá-las ao tal ponto de construir a nossa própria história. Mas nem todos têm as mesmas oportunidades que nós todos tivemos. Por isso que muitas vezes nós precisamos ofertar ao nosso jovem não só uma oportunidade, mas 2, 3, 4, 5, para que ele possa efetivamente construir a sua vida num ambiente harmônico e de felicidade, que é o que nós todos desejamos. Portanto, eu agradeço a Vossa Excelência e peço perdão para dar esse pequeno pitaco no sentido de que nós precisamos enfrentar isso, mas, sobretudo, com o crescimento econômico e com a oportunidade para todos os nossos jovens e para todas as nossas pessoas. É um prazer, senador Dário. Eu acho que Vossa Excelência só engrandece a minha fala. Eu comecei, inclusive, dizendo isso, né, que a maior ação que nós podemos fazer no combate à violência é através da educação. Aliás, é ela, mais até do que depois, do que a busca do pleno emprego, é ela que pode garantir a tão sonhada igualdade social, porque nós não queremos apenas garantir o subemprego, o emprego do salário mínimo aos nossos trabalhadores, aos nossos jovens. É a educação que a médio e longo prazo pode resolver esta questão. Mas eu comentei isso na minha fala, apenas dizendo que enquanto, infelizmente, nós não temos uma política de educação de qualidade nesse país, mas enquanto isso, aquilo que estamos fazendo em relação à segurança pública, nós temos que fazer bem e nós estamos fazendo mal. Quer dizer, já que nós temos hoje uma polícia que tem que ir para as ruas, enfrentar a violência, combater este mal, nós temos que combater da forma correta, não só na sua consequência lá nas ruas dos grandes centros, mas na origem, na fronteira, aplicando pouco recurso que tem da forma correta, aperfeiçoando a legislação, senador Regufe. Eu dou aqui só mais 2 exemplos antes de conceder a palavra a Vossa Excelência, para que nós também possamos colocar na cadeia aqueles criminosos que estão cometendo crimes que hoje nem são tipificados como crimes, mas que ofendem e violam a integridade física, a integridade moral de um cidadão. Me refiro, por exemplo, a um projeto que recentemente votamos da senadora Vanessa Gazottin. Antes nós não imaginávamos falar em estupro coletivo e não tínhamos no Código Penal essa figura do estupro coletivo. Nós tivemos que tipificar, porque nós começamos a ver uma crescente. Não tínhamos também colocado como crime a divulgação deste crime de estupro nas redes sociais. O cidadão sai impune, colocando essa barbaridade aos olhos de todos e tipificamos como crime. Então, apenas para corroborar aqui, para dizer que concordo com a fala do senador Dário, mas que nós estamos aqui numa pauta mais imediata. E nesse imediatismo, nós temos que avançar aprovando projetos dessa envergadura. Volto a repetir, não aumentando penas, mas atualizando a nossa legislação, aperfeiçoando o nosso aparato legal e, mais do que isso, fiscalizando os atos do Poder Executivo, tentando sensibilizar o Ministério da Justiça de que nós temos que combater a violência com recursos públicos, mas bem aplicados e bem colocados. Com a palavra, senador Regufe, e aí eu me comprometo a encerrar a minha fala, presidente. Senadora Simone, muito pertinente o seu pronunciamento hoje, o tema que Vossa Excelência coloca no seu discurso. Apenas colocar 2 questões aqui que eu tenho sobre esse tema. Primeiro, eu penso que é preciso se combater o efeito e também a causa. Não dá para se só combater a causa e esquecer de combater o efeito, mas também não dá só para combater o efeito e esquecer de combater a causa. Penso que Vossa Excelência colocou isso muito bem no seu pronunciamento. E a segunda questão, que me incomoda muito e acho que nós precisamos fazer essa discussão, nós precisamos fazer uma revolução no orçamento. O governo executa o orçamento de uma forma muito negativa, na minha opinião. O governo brasileiro hoje gasta muito com as atividades meio do Estado e pouco com as atividades fim do Estado.
O governo deveria concentrar os seus recursos em segurança, em saúde e em educação. Gastar nas áreas precípuas da atuação do Estado, que são essas 3 áreas. Hoje o governo gasta muito com a sua máquina e pouco com as atividades fim do Estado. Então, eu acho que nós precisamos fazer uma revolução no orçamento. O governo deveria gastar mais nessas 3 áreas, mais na ponta, mais ali no que atende a quem sustenta o governo com seus impostos, ao invés de gastar muito com a sua máquina, com a sua estrutura. Infelizmente, o governo brasileiro hoje gasta demasiadamente com as atividades meio do Estado, gasta demasiadamente com a sua máquina e gasta muito menos do que deveria nas atividades fim do Estado, em educação, em saúde e em segurança pública. E parabenizar Vossa Excelência pela pertinência desse pronunciamento. Eu que agradeço, senador Regufe. Vossa Excelência está coberto de razão. Os últimos números mostram, e eu sei de números porque, como disse, estou há 30 dias debruçada sobre essa questão por determinação da mesa, que normalmente os estados estão gastando em média 80% do orçamento da segurança pública para pagar o seu pessoal. 80% apenas para pagar o salário dos seus policiais. Então, veja, não sobra dinheiro para fardamento, falta tudo. Fardamento, viatura, equipamento, munição, que dirá equipamento de ponta de inteligência, ciência e tecnologia tão aclamado pelo senador Cristóvão Buarque, para se poder combater de igual para igual o crime organizado. Eu não posso encerrar, senhor presidente, sem antes falar que também nós estamos com projetos, a Casa, através de iniciativa dos senhores e senhoras senadoras, projetos relacionados à execução penal, à lei de execução penal e a questão do sistema carcerário, que é outro capítulo dentro dessa novela de horrores. A questão do sistema carcerário é algo realmente que chega a ser desumano, é triste quando tratamos dessa questão. Nós temos presídios abarroados de pessoas, numa mistura entre bandidos perigosos, cidadãos de bem que muitas vezes cometeram pequenos delitos e nós não conseguimos ser eficientes nisso, até nisso não somos eficientes. Daí, com todo respeito, talvez o maior projeto de segurança pública que tenhamos aprovado, embora a sociedade não tenha entendido esse projeto, seja o projeto do senador Valadares, que eu relatei de audiência de custódia. O preso em flagrante, em 24 horas, tem que ser colocado na frente de um juiz. Ele tem que ver se a prisão foi legítima, legal, se não houve abuso, se não houve violência, mas mais do que isso, ver se ele é primário, se ele tem bons antecedentes, se o crime dele é pequeno, que ele pode ir para casa com uma tornozeleira ou prisão domiciliar, que ele não precisa ficar lá junto com a bandidagem, com o crime organizado, sendo sequestrado por esses PCCs da vida, que ele possa, inclusive, dar economia para o governo, porque a partir do momento que ele vai aguardar a sua sentença em liberdade ou em casa, em regime domiciliar, porque ele não vai fazer mal à sociedade, nós estamos dando vaga para colocar na cadeia aquele realmente que mata, aquele que estupra, aquele que agride, aquele que realmente é nocivo à sociedade. Então, esse projeto também é um projeto da mais alta relevância. Eu encerro, senhor presidente, dizendo... eu não sei se eu extrapolei um pouquinho. Nós estamos com problema de tempo aqui, senador Cristal. Se for rápido, porque nós temos senadores que vão viajar e daqui a pouco começa uma sessão aqui temática no Senado, tem que preparar a mesa. Mas, em consideração a Vossa Excelência, vamos conceder uma parte. Eu vou tentar ser bem rápido. Senadora, muito oportuna a sua fala. Eu quero pegar a partir da fala do senador Regufe e dizer que hoje a gente fala muito em corrupção, mas só está analisando uma corrupção, que é a corrupção no comportamento do político que pega dinheiro público e põe no seu bolso. Mas tem 2 outras graves. Uma segunda é a corrupção nas prioridades. O político que não põe dinheiro no seu bolso, mas faz obras que não são as prioritárias para o povo, para o país, para o futuro. E o terceiro, a corrupção do desperdício. Nós esquecemos que o dinheiro público é público, vem do povo e gastamos mais do que devemos. Nós precisamos acabar com as 3 corrupções, no comportamento, nas prioridades e também no desperdício. E aí sim, o Estado tem que se concentrar naquilo que interessa ao povo e ao futuro do país. E a economia. Um minutinho mais, senador. Foi um erro querer
tentar fazer justiça por dentro da economia, forçando, por imposição do Estado, a distribuição do produto de uma empresa conforme lucro, salário, imposto, conforme a vontade do governante. Tem uma lógica que tem que ser respeitada nisso. Precisamos definir princípios éticos para toda empresa. Não vai ganhar dinheiro com droga ilícita, não vai destruir a natureza, não vai ter regimes escravocratas, mas o salário, o lucro, o imposto tem uma lógica que não pode ser apenas vontade do político. Com essa eficiência da economia é que nós devemos procurar a justiça no uso dos recursos públicos. Então, veja bem, eficiência é uma palavra-chave, corrupção é uma palavra-chave, mas sem esquecer a corrupção nas prioridades e a corrupção nos desperdícios. A gente vai ter uma sessão temática. Esse era um tema interessante de se debater. Justiça e eficiência. Porque passou-se um tempo acreditando que eficiência era uma palavra burguesa. Eficiência é uma palavra necessária, progressista, desde que a gente saiba usar bem os recursos que a eficiência gera. E eu concluo dizendo que tem muita economia e eficiência que não beneficia o povo. Mas eu não conheço uma economia ineficiente que traga benefício ao povo. A eficiência é fundamental, tanto quanto a não corrupção no uso dos recursos. Obrigada, senador Cristóvão. Permita-me incorporar a sua parte ao meu pronunciamento. Na minha fala final, eu falei tanto de números, mas, na realidade, nós estamos falando de seres humanos, de brasileiros, de filhos que perdem seus pais, de pais que perdem seus filhos, de mães que não vivem mais porque sofrem com a dor de terem perdido seus filhos para as drogas, para o tráfico, para a violência e para a própria marginalidade. Então, eu encerro as minhas palavras lembrando aqui, ainda faz eco nos nossos ouvidos, o lamento de uma moradora da favela da Rocinha, que, com um olhar triste e perdido para a cena de verdadeira guerra em que se transformou o seu quintal, que para ela é todo o seu mundo, ela disse: aqui só se respira o medo. É esse medo que nós precisamos combater. O Brasil clama por paz. É nosso dever tentar garantir essa paz aos cidadãos e cidadãs brasileiras, porque as vítimas desta violência, elas não estão clamando por um minuto de silêncio. O eco do seu lamento é um eco de grito. Um grito por paz, um grito por socorro, um grito para nós, autoridades públicas. Por favor, façam alguma coisa. E nós, no Senado Federal, temos que fazer. Muito obrigada, senhor presidente, pelo tempo que me foi conferido.